Fala, queridos alunos, tudo bem? Nós vamos dar sequência aí nas nossas aulas aí sobre funções e construções de gráficos. Ainda estamos falando da construção do gráfico de uma função de primeiro grau. Bom, nós podemos construir aí a função de qualquer, ou gráfico de qualquer função, de qualquer função no plano cartesiano, tá? Hoje nós vamos falar sobre o gráfico da função, necessariamente a função aí do primeiro grau. Para a gente entender um pouquinho sobre os conceitos, a gente vai falar um pouquinho aí nossa próxima aula sobre os conceitos, o que representa, se aprofundar um pouquinho mais aí nas propriedades da função linear. Mas hoje vamos falar mais basicamente sobre as construções dos gráficos. Vamos construir o gráfico de uma função. Nós temos algumas regras que vocês precisam entender e gravar, se possível, até copiar aí no caderno, deixar bem registrado aí. A primeira regra é: construa uma tabela com valores de x escolhidos convenientemente com seus respectivos correspondentes de y. O que é isso, professor? Você precisa construir uma tabela com os valores de x e de y que deu lá no resultado da sua conta. Tá? Então não adianta eu construir uma tabela com valores que não apareceu no meu cálculo, que não vai dar certo o meu gráfico, beleza? Segunda coisa, a cada par ordenado de x e y da tabela, nós vamos associar isso a um ponto no plano cartesiano, a um único ponto. Lembra da nossa última aula? Nós estávamos fazendo lá a localização no plano cartesiano? Então, cada par ordenado de x e de y, nós vamos associar a um único ponto. Terceira, marcar um número suficiente de pontos até que seja possível esboçar o gráfico da função. Bom, com esses três tópicos você consegue fazer o gráfico de qualquer uma das funções, seja ela linear, seja ela uma função quadrática, logarítmica e assim sucessivamente, tá bom? Bom, vamos ver na prática aí, agora que você já sabe como proceder para construir o gráfico, vamos ver um exemplo. Essa aqui é uma função linear, tá bom? Na próxima aula nós vamos tratar um pouquinho mais dela, nós vamos se aprofundar um pouquinho mais. Mas basicamente o que é uma função linear? Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Ela é composta, tá? É uma função de primeiro grau, ela é composta por A e B, né? Com um valor de x real. O que é isso? Pode ser qualquer valor, qualquer número real. Tudo bem? Bom, o x ele vai variar no conjunto dos números reais, escolhemos alguns valores. Você pode escolher qualquer valor para x, tá? Nessa função. Só que imagina você está construindo um gráfico. Se você escolher números muito grandes, o que vai acontecer com o resultado disso? Vai aparecer números enormes. Então vai ser muito difícil a gente colocar isso numa tabela, tá? E deixar numa proporção legal, um desenho bacana. Então o que eu aconselho? Pegar números pequenos, tá? Na hora de fazer essa construção aqui do gráfico, tá bom? Então veja bem, eu peguei aqui e construí uma tabela. E aí eu peguei números negativos e números positivos. Peguei lá menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Coloquei aqui no valores para x. Por quê? O x é a minha variável. O x pode ser qualquer valor, qualquer número real. Ah, eu posso pegar um número quebrado? Um número que não é inteiro? Posso, mas o meu cálculo vai ficar mais trabalhoso e mais difícil de localizar aí no plano cartesiano, beleza? Bom, então repare o seguinte, essa é a função, é a nossa lei de associação. Então, ó, eu tenho que o meu y é igual a 2 vezes o x mais 1. Quando eu escolho o x igual a menos 2, eu tenho o meu resultado de menos 3. Por quê, professor? Porque 2 vezes menos 2, 2 vezes 2 é 4, mais o menos vai dar menos. Então, se eu tenho menos 4 mais 1, olha o 1 aqui, ó, eu devo 4. Se eu pagar 1, eu continuo devendo 3. Agora, meu x igual a menos 1, eu tenho 2 vezes 1, é 2, mais com menos vai dar menos. Se eu pagar 1, eu vou continuar devendo 1, legal? Se o meu x for igual a 0, qualquer número vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Beleza? Ó, se o x for igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Se o x for igual a 2, 2 vezes 2 vai dar 4, com mais 1, o 5. Repare aqui que eu tenho as coordenadas. É isso daqui que eu preciso para colocar no gráfico. Ó. Repare, ó, x e y. Eu vou trabalhar com isso daqui, ó. Ó, aqui eu tenho a coordenada do x, que é menos 2, e do y, que é igual a menos 3. E assim sucessivamente, tá? Então eu vou pegar essas coordenadas e colocar lá no meu plano cartesiano. Legal? Olha lá, imagina que eu desenhei aí lá o plano cartesiano no caderno. Repare que os números que apareceu aqui no x e no y
são os números que eu tenho que, ó, que é conveniente, são os números que apareceu, os números que escolhi para construir aqui a minha tabela. Eu não vai aparecer números que eu não escolhi, porque senão fica difícil. Na hora de você construir o gráfico, escolham números que apareceu na sua tabela, beleza? Bom, repare que para cada para ordenada aqui, nós utilizamos aqui um único ponto, tá vendo? Uma única vez. Então aqui embaixo, aqui, ó, esse último ponto, 2 e 5, olha aqui, ó 2 e 5, esse ponto aqui é um 1 e 3, ó. Aqui, ó, 0, o x vale 0, e aqui ficou 1, e assim sucessivamente, ó, menos 1, menos 2 no x, e menos 3 no y. Bom, a única maneira que às vezes os alunos erram, é que vocês confundirem, colocar o y ao contrário, tá? Mas achar que o y é antes do x, não. Sempre, tá? Sempre primeiro é o x, depois é o y. Beleza? Bom, é o seguinte, conceito de função afim, tá? Depois eu quero mostrar uma ideia para vocês. A função afim, ela é uma função sempre, tá? Que ela vem assim, ó, y é igual a ax mais b, com a e b em números reais. Exemplo de função afim, y igual a menos x mais 6, y igual a 2x menos 7, tá vendo? Y igual a 4x, todos esses são exemplos de funções afim, tá bom? Todos eles. Tá? E aí a gente consegue identificar muito claro quem é o A e quem é o B, tá bom? O A, eu já falei em outras aulas, o A é sempre quem está junto com o X e o B é sempre quem está sozinho, legal? Bom, o gráfico da função afim é sempre uma reta não perpendicular. O que é isso, professor, não perpendicular? É uma reta que ela não pode ser perpendicular ao eixo Y, tá? Ela não pode ser uma reta perpendicular ali ao eixo Y. Eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouco lá no GeoGebra, tá bom? Exemplo, para a gente traçar esse gráfico aí da reta, basta a gente ter apenas 2 pontos, a gente consegue traçar uma reta, tá bom? Então eu coloquei aqui um exemplo aqui de uma função, essa função já é um pouco diferente, y é igual a 5 vezes x menos 6, e aí eu coloquei 2 valores para x, só 1 e o 2. Por quê? Eu só preciso de 2 pontos para eu traçar uma reta. Então, quando eu coloco o meu x igual a 1, quando eu fizer 5 vezes 1, 5 vezes 1 é 5. Só que se eu tirar 6, eu vou continuar devendo 1. Se eu colocar 5 vezes 2 aqui, ó, vai dar 10. Se eu tirar 6, eu tenho 4. Bom, para nós sabemos aqui, já tem esses 2 pontos, já seria suficiente para me traçar a reta aí lá no plano cartesiano. Mas tem uma coisa também que é importante. Lá na reta no gráfico, aonde que a reta vai cortar o eixo X? Nesse caso aqui, o que eu preciso fazer? Para eu saber aonde a reta vai cortar o eixo X, basta eu zerar o Y. Se eu zerar o Y, tá? Ó, imagina aqui, ó, se eu colocar o 0 aqui no Y, e eu fizer uma continha, esse menos 6, tá? E eu quiser descobrir o valor do x, esse menos 6 vai passar para cá positivo, o 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então repare aqui, ó, por isso que a reta corta o eixo x no ponto 6 dividido por 5. Lembra que eu falei, ó, igualei a 0, 6 está negativo, passa positivo, o 5 está multiplicando, passa dividindo, aí eu vou ter aqui embaixo. Isso basicamente é essa continha que eu fiz aqui embaixo. Ó. Y igual a 0, né? 5 vezes x menos 6 igual a 0. Então, portanto, quando a gente trocar os fatores, eu vou ter 6 dividido para 5. Aí eu tenho o meu valor do x. E o y? O y é bem mais fácil, tá? Porque a gente vai zerar o x, tá? Eu zero o x. Então, quando eu zero o x, ó, a minha função vai ficar 5 é igual a 5 vezes o 0, qualquer número vezes o 0 é 0, menos 6. 5 vezes 0, 0. Quando eu colocar o menos 6 aqui, o resultado do y vai ser menos 6. Basicamente é muito simples, tá? Para antes da gente olhar o gráfico aqui, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. O B é o mais fácil de olhar. O B, na reta, é sempre quem está sozinho. Então, obrigatoriamente, a reta sempre, quando for uma função afim, a reta vai passar pelo B. Então, repare o seguinte, olha essa reta aqui, ó.
Quem é o B aqui? É menos 6. A reta está passando pelo menos 6. Eu nem precisaria calcular aqui, ó, o zero do x aqui, ó, tá? Que é o 6 quintos aqui, ó. Eu nem precisaria. Bastaria traçar aqui, ó, a minha reta pelo menos 6, tá? E aqui, ó, no 4 aqui, já teria os 2 pontos, para mim estaria bem suficiente aqui, tá bom? Basicamente é isso daí, para a gente localizar a função. Na próxima aula, nós vamos falar aí um pouquinho mais aí sobre os coeficientes da função linear. Tudo bem? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima.